Quantas vezes você foi tomado profundamente pelo estresse no seu dia a dia? Quantas vezes a ansiedade tomou conta de você? Meu nome é João Otávio e hoje nós vamos falar sobre o estoicismo, uma escola de pensamento antiga, mas extremamente prática, que tem dicas e formas de lidar que vão ajudar você a lidar com os desafios do seu dia a dia de uma forma mais prática. Vamos começar compreendendo melhor o que é o estoicismo. Foi uma escola de pensamento fundada aproximadamente 300 a.C. por Zenão e basicamente tinha a função focada em buscar viver bem, apesar das suas adversidades. Para os estoicos, a felicidade depende mais de como reagimos ao que acontece conosco do que o que de fato acontece conosco. E aqui surgem nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que são nomes que se você provavelmente vai ouvir muito se buscar o caminho do estoicismo, que são os principais pensadores que estabeleceram os pilares dessa escola de pensamento. E para os estoicos, o essencial é focar no que depende de nós, como as nossas atitudes, as nossas escolhas, pensar no que realmente nós podemos fazer e não no que acontece conosco. Muitas vezes não tomamos a decisão do que vai acontecer com a gente, mas a decisão cabe a nós de como reagimos a isso. Essa é a ideia principal do estoicismo e hoje eu trouxe 3 lições que podem ajudar você nos desafios diários e podem ajudar de forma prática a lidar melhor com esses desafios sem ser tomado pelo estresse, pela raiva e pela ansiedade. A primeira lição é você focar de fato no que você pode controlar. Existe uma dicotomia do controle que é falado muito no estoicismo. Basicamente, vamos supor que você esteja diante de uma situação, de um problema. Né? Você tem controle sobre aquele problema? Se você não tem, você não deveria se preocupar com aquilo. E se você tem, você também não deveria se preocupar. Você deveria se preocupar sim em buscar uma solução para ele. Então, o primeiro filtro que você vai colocar sobre as atitudes é o seguinte: eu posso mudar algo sobre isso? Existe algo que eu possa fazer ou isso foge do meu controle? Se isso foge do seu controle, se ele já não passa no primeiro filtro, você não deve se preocupar com ele, você deve deixá-lo passar. Por exemplo, você está no trânsito, aí passa um cara puto, buzina e te xinga. Você não tem controle sobre o que o cara faz, sobre as atitudes, sobre o que ele fala. Você tem controle sobre o que você pode falar, sobre como você reage àquilo. Então, sobre o que você não tem controle, você simplesmente ignora. E sobre o que você tem controle, que é a sua reação, você a controla, você consegue realmente tomar uma decisão a partir disso. Então, o primeiro filtro é você não se estressar com qualquer coisa que não esteja no seu controle. A lição 2 é memento mori. Acredito que seja assim que se pronuncia, mas basicamente é a todo instante se lembrar de que isso vai acabar. Se lembrar de que em algum momento nós vamos encontrar com a morte. Né? E não é nenhuma visão pessimista ou nada desse tipo, mas é basicamente você dar um sentido para as suas ações diárias. Cada coisa que você faz possui um significado mais profundo por trás, porque um dia isso vai acabar. E essa atitude que você está fazendo diariamente terá tido um significado lá na frente. Quando você chegar diante da morte fria, você vai olhar para trás e vai ver sentido nisso que você está fazendo? Será que essa atitude diária poderá te deixar feliz, por exemplo, poderá te deixar satisfeito? Será que se você morresse hoje, todas as coisas que você fez antes, todas as coisas que você tem feito diariamente, teriam te deixado satisfeito, teriam valido a pena? Essa é a lição 2 que o estoicismo traz para nós, que nos ajuda a lidar melhor com os desafios diários quando a gente percebe a finitude da nossa existência. E não é uma questão de pessimista ou depressivo, ficar pensando, nossa, vou morrer e tal. Não é nada disso. É você perceber a realidade. Não existe como fugir disso. Você realmente vai um dia morrer. E você tem que lidar com isso. Você tem que usar isso da melhor forma para te motivar a fazer coisas que valem a pena, a deixar um legado, a ter um propósito mais profundo das suas ações. São 3 do estoicismo, é o amor fati. Basicamente, é o amor ao que acontece a você, amor ao seu destino. É não se lamentar com cada uma das coisas que acontecem em você, e sim agradecer, ser grato por isso. Basicamente, você escolhe sempre ver o copo meio cheio, sabe aquela analogia do copo meio cheio, meio vazio? Existem pessoas que veem o copo meio cheio, existem pessoas que veem o copo meio vazio. É você sempre ver as coisas que acontecem em você, tentando buscar o lado positivo delas, e não tentando sempre se martirizar por aquilo, sempre acabar se vitimizando em cima daquilo. Dessa forma você consegue pautar as suas ações, você consegue perceber as coisas que acontecem em você com um ponto de vista um pouco mais positivo e melhorar também o estresse do seu dia a dia, os desafios que você tem que enfrentar
todos os dias com uma visão, um ponto de vista um pouco mais positivo sobre eles. É sempre levantar a seguinte pergunta quando acontecer alguma coisa com você: como eu posso tirar algo de bom disso? Como de ruim pode me tornar melhor? Será que pode servir para o meu crescimento pessoal? Será que é uma experiência para que eu não sofra isso novamente? Será que é uma coisa realmente boa, independente do que aconteça? Essa é a lição 3 do estoicismo. Se você for pegar para ver, são lições verdadeiramente difíceis, não são coisas simples, né? Você fala, você não vai mais se estressar com o que você não pode controlar, você vai perceber, vai começar a pensar, né, sobre as suas ações diárias, será que elas têm um respaldo para quando eu morrer elas fizerem sentido, e você também vai agradecer ao que acontece com você. Se você parar para pensar, são coisas difíceis de fazer. Não são coisas totalmente execuíveis e fáceis. E essa não é para você ser perfeito nisso, mas é para você pautar as suas ações, você tentar ao máximo se adequar a isso. Essa seria, na visão dos estoicos, a forma mais fácil de viver a vida, na verdade. Porque você consegue cortar muitos estresses e ansiedades que não precisa, você consegue lidar com os problemas e desafios de formas mais fáceis. E, pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que se inscreva no canal, porque eu sempre estou postando novas coisas nesse sentido que podem ajudar você na sua jornada. Muito obrigado, até a próxima.